Olá, boa noite. Hoje é sábado e a gente tem mais uma live da semana Escreva a Sua História. Vou aproveitar enquanto vocês estão aí chegando e vou chamar a nossa convidada de hoje também para que ela esteja aqui com a gente. Só dar uma chamadinha aqui para ela. Ah, ela já chegou. Eba! Estamos em boa companhia. Cássia, seja muito bem-vinda. Thalia, seja muito bem-vinda também. Fiquem à vontade para interagir com a gente. E enquanto o pessoal vai chegando, aproveite para convidar outras pessoas para estar aqui com a gente nessa noite, porque hoje é bem nacional mesmo, é diretamente de Caxias do Sul. Vai ser uma honra debater aqui com você, Cássia. E a gente sempre dá alguns minutinhos esperando o pessoal chegar para interagir aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Cássia. Já vou te chamar. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, já solicitou, oba! E para você que está chegando aqui pela primeira vez, durante toda essa semana, a gente está organizando a semana Escreva a Sua História. Estou trazendo convidados especiais, amigos, colegas, profissionais, autoridades, para a gente estar falando não somente do universo literário, mas também sobre carreiras, posicionamento, um pouquinho sobre a história e também sobre a jornada do livro, né? Porque alguns profissionais já estão nesse curso aí, escrevendo vários livros, e a nossa convidada de hoje é a Cassiana Martins. Para mim foi uma honra. A gente se conheceu dentro de um programa de mentoria que treina mentores, e ela tem uma jornada incrível, porque ela já trabalha na área há mais de 20 anos, ela é psicóloga clínica e organizacional, ela é palestrante, treinadora de líderes e atua na área de sucessão familiar. Já teve tem clientes aqui no Brasil, já teve clientes também pelo mundo, e ela tem feito um trabalho extraordinário. E um dos assuntos também da pauta, porque é aquilo que diz muito sobre a gente, né, sobre esse nosso universo, é sobre como que ela está escrevendo. Ela participou de escrever um capítulo. Célio está dizendo para eu centralizar mais a câmera. Na hora que a gente dividir o palco, aí fica melhor. Mas eu vou dar uma arrumadinha, né? Porque você deve ser profissional de câmera. Ficou melhor assim, Célio? Eu gosto de feedback ao vivo, a gente vai arrumando também. Ficou melhor, Célio? Avisa aí pra gente que a gente vai aprendendo ao vivo. Então, ela vai estar também contando um pouco sobre a experiência dela de escrever um capítulo dentro de um grande livro, né? Então, eu vou chamar a Cássia pra gente. Ficou bom? Aê, obrigada! Bom demais, eu gosto de feedback assim mesmo, gente. Vou chamar a Cássia pra estar aqui com a gente, pra gente aproveitar esse... E enquanto isso, enquanto ela chega, fique à vontade também para interagir com a gente. Oiê! Olá! Ela disse que adora o meu bom dia. Bom dia, gente! Não é, gente? E não combina sendo boa noite, não é a mesma coisa, né? É incrível o seu bom dia, ele transforma, e é tão gostoso isso, porque você passa essa energia na hora que está escrevendo, né? E a gente sabe que é você, não é aquela coisa assim, é um fulano, beltrano, outrano que faz, é você mesma. Cassi, seja muito bem-vinda. Sim! Aqui é a semana Escreva a Sua Ah, História. É incrível ter você aqui com a gente. E para quem ainda não te conhece, se apresenta para os nossos convidados, porque hoje é um pouco meu, um pouco seu, né? É um junto e misturado. Então, é legal que as pessoas também possam conhecer um pouquinho do trabalho que você tem feito aí em Caxias. ótimo! Boa noite, gente! Ó, o pessoal de fora chegando, Pereira, diretamente de Londres. Oi, Pereira! Oi, gente! Então, meu nome é Cassiana Martins, eu sou psicóloga clínica organizacional. Estou muito feliz de estar aqui com a Uda, porque assim, a gente se conheceu, como ela contou para vocês, dentro de um curso, e foi aquela coisa assim, né, da gente estar já com amigas de infância. E
por incrível que pareça, a vida coloca a gente de presente pessoas como a Uda. Então, o que que aconteceu? Eu tinha sido convidada. Eu vou contar essa parte, depois eu conto outra, tá? Eu tinha sido convidada para escrever o capítulo de um livro, Líderes Incríveis do Século XXI. Ele vai ser lançado só dia 31 de julho, mas vocês vão ficar sabendo de tudo. Fiquem bem tranquilos. E eu tava assim, tipo, meio apavorada, né? Porque assim, nunca escrevi capítulo de livro, né? E eu queria contar uma história. Eu não queria falar sobre coisas que as pessoas não conseguissem colocar em prática, que elas não entendessem ou que ficassem muito distante delas, porque os livros que eu leio, muitas vezes eu leio uma vez e digo assim, puxa, né? O cara podia ter resumido isso de um capítulo numa frase, né, gente? E aí eu queria fazer com que a pessoa se transportasse para o universo que eu vivo. O universo de gestão, o universo de líderes, o universo de empresários e de filhos de empresário que vão assumir a liderança. E foi isso que eu fiz, né? E aí entrei numa sala com a Uda, que contou a trajetória dela e eu já levantei a mãozinha. Uda, o que que tu vai fazer depois? Era sábado de manhã. O que que tu vai fazer depois? Ela, vou almoçar e tal. Certo, a gente não podia dar uma conversada. E ela prontamente foi, assim, fantástica. Me ajudou a estruturar a narrativa. Eu contei para ela a ideia do que eu queria escrever, por que eu queria escrever, como é que eu queria escrever. E ela foi me dizendo, olha, primeiro tu faz assim, depois tu faz assado. E foi colocando, né, assim, não foi ela que escreveu, mas ela colocou a minha ideia de uma forma que ficou muito, muito, muito legal. E foi assim que eu escrevi. E eu digo que eu escrevi a muitas mãos, porque tinha dados que eu não tinha. Dentro dessa história do Carlinhos, tinha dados que eu não tinha. E eu acabei conversando com clientes no sábado mesmo, mandei mensagem para eles me contarem como é que é tal coisa, como é que foi a tua experiência, como é que foi, né, dentro do internato. E foi emocionante, porque todos eles escreveram um pouquinho das suas histórias, e eu digo que esse capítulo ele foi construído a muitas mãos. Porque como eu já tenho uma trajetória de carreira, de vida, muitas pessoas já estiveram comigo. E a gente foi construindo juntos essa trajetória. E tem um pedacinho de cada um lá. É uma mistura de todos os meus clientes e de todas as pessoas que se prontificaram a estar lá comigo desta forma, conversando sobre o assunto. Lindo, né? Ah, é maravilhoso, Cassi, porque assim, e a gente se conheceu de uma forma de uma seleção, não sei nem dizer como é que foi, né? Escolha de uma sala que Aleatória. aleatória que não passa pela gente, né? Então foi muito bacana, foi muito bom ter contribuído assim para essa fase, né, que você estava querendo organizar suas ideias. E também dando um salve aí pro pessoal também, o pessoal da editora Escreva está aqui com a gente. O livro da Cassi vai ser publicado por uma outra editora. Mas isso, o que é mais rico Mas dessa tudo trajetória. certo, Oi? tudo certo, né? E tudo Existe espaço para certo, todo porque mundo, assim, o que é tanto que mais estamos rico aqui. e o mais rico dessa trajetória é exatamente assim, primeiro, porque você atua dentro de uma área que eu gosto muito, que é a sucessão familiar e liderança, Aham. né, Cássia? Então, para a gente poder começar, hoje em dia um dos maiores desafios, tanto dentro da empresa, na nossa vida, é a própria liderança, né? Assim, de Sim. lidar com pessoas com múltiplos perfis, comportamentos, objetivos e como direcionar isso para um propósito maior. Então, a liderança, ela é construída a muitas mãos. Eu acho que se a gente fizesse uma analogia, é como um livro de coautoria, porque cada um vai colocar um pouquinho de si. Só que muitas vezes o líder se coloca num lugar acima e ele acaba não conseguindo fazer essas conexões. Então, um dos desafios que eu percebo, e este é o meu trabalho, é conectar pessoas. Conectar pessoas, não apenas líderes, mas pessoas entre a liderança, entre os diferentes papéis, entre os diferentes níveis organizacionais, entre as diferentes hierarquias. Porque um líder não é líder sozinho. Ele precisa de muitas mãos para que realmente ele seja um líder verdadeiro.
E eu acho que eu estava vendo esses dias, né? Um cara falou, liderança é, é muitas vezes tu conseguir sair daquele papel e deixar que outra pessoa esteja desempenhando. Porque hoje também, com o crescimento das empresas, e eu atuo em empresas que crescem, eu sou contratada para as empresas crescerem. Então, quando eu chego, eu vou mudar tudo. E as pessoas sabem disso, o contrato ele é todo amarradinho para isso, e elas crescem, tá, gente? De 20% a 500%, nosso último case de sucesso, né? Antes era até 80%, agora a gente subiu a régua. E como a gente não atua apenas com empresas grandes, porque eu tenho toda uma equipe de pessoas que trabalham comigo e tudo mais, como a gente não atua só com empresas grandes, a gente atua com aqueles pequenos líderes que precisam aprender a se posicionar, aprender a falar. A comunicação é uma ferramenta muito importante, ouvir é muito importante, a empatia é muito importante. Então, quando a gente junta todos esses elementos e coloca dentro do mesmo local e com as mesmas pessoas, todo mundo cresce junto. E para mim, liderança é isso. Oi, Fernando! Oi, gente! Eu também Fernando cheguei no carro. Cruvinel, gente. Muito chique. Ilustre Incrível. presença. A gente também está com a doutora Maria Tereza aqui também, Tita também chegando. Então, Cassi, isso que você falou é muito reflexivo, né? Então, o gestor ele tem que ter essa humildade de entender assim que vai ser necessário, né? Se quer ter o crescimento, mudanças são necessárias. E falando também um pouco sobre a gestão da carreira, né? Hoje em dia, muitas empresas elas oferecem várias oportunidades, mas a gente também tem os profissionais que caminham de forma independente, né? E ele acaba tendo que também ser o próprio gestor da carreira. Isso você vê também muito assim nas empresas que você atua e fora delas? Uhum, uhum. Sim, muitas vezes a gente tem uma questão do eu presa, que a pessoa ela faz tudo, que ela precisa dar conta de muitas atividades, né? E ela é a pessoa da produção, ela é a pessoa da liderança, ela é a pessoa que faz a seleção, ela é um polvo com muitas questões. Quando a gente faz tudo, a gente não faz nada bem. Quando a gente não tem foco, a gente não consegue crescer. Abrir mão é um dos papéis fundamentais para uma empresa crescer. Saber delegar é um papel que, assim, é difícil, é complicado, é quase uma perda. A gente compara essa questão com até o luto, né? De fases do luto. E muitas vezes a gente não se dá conta do quanto é dolorido para um empresário crescer. E nem todos crescem, porque crescer é abandonar algo. Crescer é deixar algo para trás. E é difícil. Eu estou passando por essa transformação agora e é interessante porque, assim, eu sempre trabalhei com empresas. Então, por exemplo, já tinha ouvido eu keep, mas eu presa não. Temos os dois. Nosso vocabulário é muito amplo. Ai, oi, Márcio Mondim, beijo, beijo, beijo. Gente, então, uma coisa que eu tenho percebido nessa trajetória é que, assim, a gente tem uma idealização de carreira, a gente tem uma idealização de liderança. A gente tem, na linguagem não verbal, a gente fala que as pessoas já têm uma imagem construída de certos gestos, de certas percepções, de certas questões, né? Tem nomes específicos para isso e tudo mais. E da liderança também. Parece que o líder ele tem que ser alguém extremamente forte. E eu abordo no meu capítulo justamente a vulnerabilidade. Né? A vulnerabilidade da gente poder se colocar no lugar de não sabedor de todas as coisas, de humildade. E isso também muda com a carreira, porque parece que tu tem que ter aquele nome na porta, tu tem que ter aquele nome para as pessoas. Gente, não é nada para os outros. É tudo pra gente. E se vocês pensarem nisso, as carreiras mudaram muito. Hoje a gente não tem mais a questão da pessoa estar totalmente amarradinha numa carreira por 50 anos, né? Nasce, cresce, morre na empresa.
Hoje a gente tem uma rotatividade de mais ou menos 2 anos aqui no Rio Grande do Sul, pela estatística, mostrando que as carreiras são transitórias. E aí eu convido vocês a pensarem o quanto essa transitoriedade é um recomeço cada vez que tu começa. E o quanto essa transitoriedade tem o lado positivo e tem o lado negativo. Porque muitas vezes as pessoas ficam trocando de trabalhos e mudam também as funções. Até quanto elas conseguem crescer mudando totalmente a função, mudando totalmente aquele fazer profissional. É como se a gente tivesse diversas especializações e olhasse para todas a todo momento. Ao que tu vai dar foco? E dentro da carreira e da liderança, a gente tem essa premissa. O foco é que gera o crescimento. E muitos profissionais, às vezes, eles se desviam no meio do caminho, né? Porque, assim, são tantas opções. Porque quando você começa a se alinhar, assim, descobrir o seu propósito, o seu objetivo profissional, acaba que surgem outras propostas. E aí você tem que fazer diversas escolhas. Só dando um salve aqui, a Sandra Mota, ela é esposa do José Leda, que eu tive a honra de escrever a biografia, tá aqui acompanhando a gente na live, que honra. Que legal! O Eu Preso também rendeu aí. Galera, vocês estão chegando, pode interagir aqui com a gente, porque a gente vai mediando os debates, pode perguntar também. É um assunto sobre como escrever um capítulo e também, principalmente, sobre carreiras, porque faz parte do posicionamento. Áurea, você acabou de chegar, seja muito bem-vinda. Aqui a casa é sua, só falta um cafezinho. Ela já está tomando aí o chimarrão, né? A Uda já está acostumada com o meu chimarrão, todos os nossos encontros são regados de chimarrão. Mas, gente, assim, sabe que quando eu comecei a minha carreira, foi muito doido, porque a minha carreira, ela foi também, né, construída a muitas mãos. Eu tive a possibilidade de ser treinada por pessoas daqui do Brasil e grandes players do Brasil e também de fora do Brasil. Então, muito nova, eu tive a oportunidade de poder crescer muito em matéria de conhecimento e aplicabilidade, porque me foi ofertada também essa possibilidade. Ou eu conquistei ela, nunca saberei qual das duas realmente ocorreu. Eu tinha disponibilidade, eu tinha vontade. E eu acho que isso é o que faz uma carreira crescer. Sempre eu estava disponível, né? Eu não tinha dinheiro, né? Dinheiro, e eu não vejo dinheiro como um problema, porque eu aprendi a fazer o escambo, eu trocava, sabe? Eu trocava, eu aprendi isso muito cedo, na realidade, ainda quando eu estava piano, que eu troquei com a irmã o meu serviço aos 10 anos, minha mãe deve estar aqui, ela lembra, de dar aula para poder fazer aula. Então, desde então, eu aprendi que a troca, ela é uma moeda também. E que dinheiro não quer dizer que vai te dar segurança. Então, quando eu comecei a minha carreira com essa disponibilidade toda, eu entrei em tudo que era coisa, né? Eu entrei, então, no DCE, eu fui coordenadora de assuntos sociais do DCE, fazendo campanhas enormes, tipo o show do Skank, era eu que estava por trás, justamente também arrecadando leite, acho que eram caixas de leite, né, para a população. E essas coisas eram grandes, só que eu não sabia que isso, em algum momento, ia me trazer frutos profissionais. Porque antes disso, eu fui do Léo Clube, fui presidente do Léo Clube, fui do Léo Clube há muitos anos, planejava e executava campanhas com grupos de pessoas. E o que isso me deu? Gente, teve um dia que eu fui procurar emprego, eu bati em todas as portinhas da UX, e o cara me olhou, lembrou de mim, porque ele tinha me visto no palco, apresentando uma campanha aos 18 anos, e ele disse assim, guria, se tu fez o que tu fez sem ganhar nada, eu vou te pagar para trabalhar para mim, porque eu quero ver até onde tu vai. E me deu essa oportunidade. Então eu comecei a trabalhar com o intercâmbio internacional. Quem não lembra das suas ações do DCE, Cassi? Todos os demais. Gente, realmente o DCE foi muito rico, foi muito amplo. Na minha vida foi um marco. Outro marco interessante foi a ESEC, Associação Internacional de Estudantes, presente em mais de 97 países, com o qual eu tive como estudar com pessoas, mentores, né? Muito... com conhecimentos muito diferentes. Eu lembro uma situação, vou contar os causos, tá, Uda? Tu me para? Tu diz, Cássio, chega. Pode ir. Para, não. Fala eu lembro uma vez
que o Nigel, eu acho que ele era britânico, não sei se alguém aqui era da IESEC, lembra? Eu era People and Learning Coordinator, então eu coordenava toda a questão de treinamentos, seleção, incoming, outgoing, né? Das pessoas que vinham do Brasil, as pessoas que eram de fora. E assim, eu precisava aprender a fazer o troço, porque eu era estudante, gente. Eu era uma mera estudante de psicologia, eu não sabia nada. Mas tava lá, né? Eu tava pra aprender. Eu tava disponível e disposta. E aí me botavam lá num curso qualquer, tu vai pro Rio de Janeiro ficar 2 semanas e a gente vai pagar tudo. E eu lembro, assim, R$ 30 na carteira, bem faceira, vai dar tudo certo. E deu. E aí fui aprender nessas jornadas neurolinguística. Eu sou master em PNL e um monte de coisa, eu não vou saber contar tudo. E até o Buda sabe, quando eu vou falar das minhas qualificações, eu fui pegar os diplomas para colocar Fui pegar os diplomas físicos para mim colocar no livro, porque eu realmente eu não lembrava, porque eu nunca fui muito de ficar falando e tal. Mas enfim, e aí, quando chegou o Nigel, que ele era inglês, ele chegou com um negocinho assim, né? Dizendo, eu vou dar treinamento para vocês, eu vou, né, e nós lá, pilhados, esperando e tal. Falando, ele chegou com um negocinho assim. Gente, a gente tinha os computadores preparados para o disquete grande. A gente não tinha o computador preparado para o pendrive, porque não existia pendrive no Brasil. Não existia entrada do pendrive na faculdade. Então, eram coisas assim, totalmente fora do contexto pra gente, né? E assim a gente foi crescendo, a gente foi fazendo campanhas, a gente foi fazendo situações também, coligando a questão do DCE, liderando um grupo de 50 pessoas lá no DCE durante 4 anos, liderando a questão de todo intercâmbio no sentido de gestão de pessoas e treinamentos na IESEC do Brasil, de Caxias do Sul, no Brasil. E tudo isso foi muito rico. Só que eu nunca, 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 nunca imaginei na minha vida que isso ia ser essencial para minha carreira. Quando eu acabei a faculdade, a gente não tinha nem se formado, eu lembro, foi dia 18 de julho, e a formatura era 27 de agosto. Dia 18 de julho eu assinei 3 contratos, sabe? 3 contratos. Tipo assim, por mérito, porque minha família não é daqui. Eu não tinha ninguém que me indicasse ou qualquer coisa. As pessoas me conheciam assim, né, com a minha cara de pau, né, porque eu sempre fui muito assim aberta. E vim para Caxias com 18 anos e comecei a fazer essa trajetória sem pretensão nenhuma. E foi esse o grande diferencial que eu nunca imaginei. Mas hoje, agora, esses dias, eu não posso contar tudo, mas eu assinei. Hoje eu sou treinadora de uma multinacional que estou disponível para o Brasil inteiro. Eu só não posso contar o nome, né? Mas é uma das maiores, é a maior do mundo no seu segmento. Então, assim, tudo isso culminou numa carreira com muitas qualificações. E eu acho que é isso que as pessoas têm que buscar. Não só a grana, mas se qualificar. Realmente se empoderar de conhecimento e de atitude e colocar em prática. Bom. Não, e é lindo o que você está falando, Cássia, porque assim, a gente se admira muito, porque às vezes as pessoas ficam assim, eu não consigo determinada oportunidade porque não me olharam. Eu não consigo determinado assunto porque eu fico ali na posição de vítima e ao invés de assumir protagonismo. Enquanto você estava falando sobre a sua carreira, né, sobre esse caminhar que se faz o caminho, realmente de correr atrás, de ir para uma cidade sozinha, solitária, a gente tem que sempre lembrar que a nossa carreira, a gente tem pessoas assim, quando você encaixa, é aquela coisa, Deus ajuda quem se ajuda, né? E aqui na live tem 3 pessoas que estão acompanhando, assim, que eu gosto também de honrar. Enquanto você estava falando, eu falei assim, gente, eu lembrei dos feedbacks bons que a Sandra me deu, porque antigamente me criticavam muito o texto. Durante 2 anos, a Sandra me seguiu ali comigo, pegando firme, assim, nas minhas qualidades, assim, que precisava melhorar, e ela ali ajudando a revisar, sendo que ela não é da área de linguística,
O Gui também me ajudou hoje lado a lado. Minha mãe também está aqui na live também, assim, no início da faculdade de jornalismo, ajudou muito. Minha mãe, ela foi muito defeito meus textos, mas eu gosto também, sabe por quê? Ela fala assim, nossa, tá muito bom. Parece que foi feito com um profissional. Então, minha mãe dá muitos feedbacks, assim, que às vezes assim, ela dá o feedback da sociedade. Né? Assim, ela olha não como mãe, ela olha como leitor. E isso pra gente é muito rico. Então, eu fiquei muito encantada, assim, de ver o seu... essa questão, principalmente assim, você falando, qual é o ganho financeiro que eu vou ter? Não, muitos profissionais, assim, o sucesso, o topo, você tem que gastar a sola do sapato, você tem que. É aquela HB mesmo, é a hora bunda necessária que você precisa abrir mão de um final de semana, de um cansaço. Não é que assim você vai ser um workaholic, é por um tempo que você vai estar investindo ali em prol de Uhum. algo ainda maior. Então a gente precisa, É. assim, parar com essa mirinice de achar assim, que o sucesso da indicação que vai. Vou até aqui, parece que foi feito um profissional. Essa frase é da minha mãe. Ela fala muito, mas é no bom sentido, que ela gosta de falar assim, tá tão bom que parece que foi feito um profissional, porque ela me conheceu como filha, né? Então a gente às vezes Sim. precisa assim, sempre compreender que nós temos que fazer esse investimento, né? Não só esperar que a sociedade faça, de correr atrás, de ir, de entender qual que é a dinâmica do mercado. Às vezes, hoje, o que a gente está observando muito, que reputação é uma das... Não adianta só ter o currículo que dá voltas. O seu currículo, ele é ilustríssimo, assim, se poder trinchar esses 20 anos, mas se não tiver uma boa reputação, nada, é um trabalho em vão, É. né? Coisa linda, todo mundo aqui falando de você, assim, pessoas de vários lugares te validando, confirmando a De sua vários história. Então, países. assim, biografia sem mácula, né? Então, isso é muito lindo de você olhar o seu esforço e agora conquistando novos projetos, novos passos, novos cargos e também novas responsabilidades, né? Porque não tem ônus sem bônus, né? Mas, assim, isso que é o mais rico de todo esse processo, né? De você olhar para a sua vida e falar, valeu a pena cada esforço, cada item do currículo ali que foi colocado, a falta do recurso, como que a parceria, eu também já fiz muita permuta, porque às vezes a pessoa fala assim, nem tudo é dinheiro. Às vezes a negociação, às vezes a pessoa olha para você e vê graça, fala assim, cara, vou investir em você, sabe? E sem querer nada em troca, porque o mundo é assim, quem está disponível para servir ou ser voluntário é investir. E é aquela troca, né? O que eu já ganhei, o que eu posso compartilhar. E é isso que a gente acaba fazendo, né? E faz parte do jogo profissional também. Não que, eu vou aprender a ser um articulador profissional. Não, essas coisas, assim, quem já sabe onde quer chegar, já chega, né? Não precisa, assim, não, qual que é a parada do momento que eu tenho que aprender a lidar? Não, isso também diz muito sobre quem a gente também é, né? Exatamente. E é interessante, assim, porque quando eu pensava em ser psicóloga, eu pensava, eu quero ser psicóloga. Mas eu nunca, eu imaginava assim, ó, bah, mas consultório deve ser difícil para mim, porque na realidade eu sou muito agitada, eu vou endoidar os pacientes, né? Então, provavelmente eu não vou poder ser uma psicóloga de consultório. E assim, a minha trajetória em consultório começou em 2006, sabe? E com parceria, eu acho que tu viu meu post, aquele da cadeira. Vi. Foi bem emocionante. Eu até ia gravar um videozinho, mas não consegui, porque quando a gente olha para nossa vida, lembra também daquele outro lado que a gente não coloca no post, mas do que custou aquela, né? Como é que foi aquilo para, né, realmente a gente ascender. Então, toda vez que a gente faz algo, de novo, a gente abre mão. Para mim conseguir assinar com essa multinacional, eu estou abrindo mão de muita coisa. Então, eu tive que contratar mais gente, eu tive que estruturar a minha própria empresa e fazer com que desse certo não só no negócio dos outros, mas também no meu. Então, é um desafio todos os dias, sabe? Liderar e ser liderado é um desafio diário, mas é um desafio que vale a pena. E quando a gente falava, e eu me perdi na minha história, eu ia falar que, assim, o meu TCC, o meu artigo de conclusão de curso da psicologia foi sucessor, uma escolha ou escolhido. E tinha um grupo de pessoas que eu tinha entrevistado, que eu tinha feito pesquisa de campo, né?
E hoje, assim, quando eu escolhi esse assunto, eu fui ler o meu artigo, fui entender como é que, né, eu tinha escrito. E eu fiquei assim, poxa, essas pessoas, aqueles líderes, depois eu reencontrei eles na minha trajetória, reencontrei eles como donos de empresa, como sucessores familiares, ou como diretores de faculdade. Enfim, eles foram meus clientes. De alguma forma, a gente nunca perdeu este vínculo. Então, o quanto a gente constrói a nossa carreira não apenas no estudo, não apenas no trabalho, mas no todo da vida. E enfim, esse artigo de TCC, ele é muito profundo nesse sentido, questionando mesmo, né? Se o sucessor quer mesmo ser ou não. E quando eu finalizei o capítulo do livro, não cabia colocá-lo. Porque eu tinha escolhido justamente porque eu tinha pouco tempo, né? Eu tinha pouquíssimo tempo para escrever, já tinha que, lembra, né? Vou ter que escrever hoje. E a Uda, não, tu consegue. Escrevi 4 páginas em 4 horas, não, 4 páginas em, sei lá, 3 horas, algo assim. Aí me deu tendinite, eu tive que parar 2 semanas. E depois eu concluí. Mas não cabia, porque daí já era outra história, né? E quando tu falou da questão da tua mãe e tal, eu tive uma professora que foi bem marcante. Porque, enfim, eu vim de uma cidade pequena, não sei se tem alguém aí da minha cidade, tem gente. Cadê minha mãe que eu não vi ainda ela? Chamei ela, mas não vi ela entrar. Chama É, a mãe. e, mãe, cadê tu? E nessa cidade pequena, eu fazia muito barulho, né? Vocês podem imaginar que eu tava em todas. E, assim, uma professora, e eu acho que porque eu era muito expansiva, a gente chama atenção, mas leva a chapuletada, né? Tipo assim, árvore que dá fruto leva pedrada. E essa sempre foi a minha vida. Eu conheci muitos haters, inclusive essa professora. E ela olhou o meu, enfim, a minha redação, né, de português, assim, e eu tinha super escrito pensando, e eu lia muito, eu sempre li muito, por conta de uma questão também física que eu tenho, e eu sempre li muito. E aí, porque eu não fazia educação física, essas coisas, então eu lia, né? Eu lia. Os livros foram meus grandes amigos durante toda a minha vida. Então, por isso que escrever um livro tem muito a ver com a minha história. E aí, ela me disse assim que estava um texto desconexo, que aquilo não era literário e que eu tinha usado uma linguagem muito arcaica, né? Tava uma porcaria, me mandou reescrever. E eu era aquela que plantava a bandeira, né? Eu ia muito para a secretaria, gente. Porque a professora um dia botou também, elas fazem cada coisa, né? Pede. Ela botou nossas provas no lixo, né? E, enfim, eu fiz um banzé, movimentei a galera, uma loucura. Ó, minha mãe tá aí. Eu estou acompanhando tudo que eu também gosto de recordar. Tu lembra, mãe, querida, tu tinha que ir pra secretaria. Mas elas eram boazinhas, elas me davam chá, eu adorava ir na secretaria conversar. E aí, aquilo para mim foi, meu Deus, uma coisa que eu amo tanto como escrever. E a mãe tem as minhas agendas que eu fazia. Eu fiz uma revista. Eu não sei que idade eu tinha, mãe, tu lembra? Eles me apoiavam, né? E ficavam absorvendo toda a minha loucuragem. A gente fez uma revista baseada na revistinha da Xuxa e a minha tia fez toda a elaboração dos desenhos. Eu vou catar, mãe, tu tem que pegar essa para mim. E a gente fez xerox e colou as páginas assim, e tinha 10 exemplares. E eu fui vender na livraria. Eu devia ter uns 9, 10 anos, eu acho. Mãe, tu lembra? Fala aí. E assim, eu amava escrever e aquilo fazia parte de mim. Quando ela falou isso, ela me tirou algo, sabe? Mas aí, de raiva, eu continuei escrevendo. Eu digo que a raiva é impulsionadora. Para mim, pelo menos, foi. Bom, vou te enviar, ela lembra. E, assim, eu continuei escrevendo. E quando eu saí pela primeira vez, eu fui durante muito tempo. Eu escrevo para um jornal e escrevo para uma revista, né? Então,
quando veio esse convite da revista, eu mandei uma para ela. Não sei se ela tá aqui, mas ela vai saber que é ela vai lembrar. E eu mandei uma revista para ela, porque assim, era aquela coisa assim, olha só, não sou tão ruim assim. Eu consegui aprender, talvez não da forma que tu queria, mas talvez da forma que eu poderia contribuir, a minha contribuição é válida. E isso fez muita diferença para minha vida, assim. Foi um momento disruptivo em que realmente eu voltei a escrever de verdade. E às vezes a gente tem assim esses bloqueios, né? Eu também já tive alguns travamentos na minha vida, relacionados à escrita, e só com amor que eu consegui romper. Vindo de escola pública, então a gente tinha algumas coisas assim que o mercado ele queria tudo muito perfeito. Eu falei, gente, mas eu sou um ser humano. Uhum. Hoje eu ainda erro alguns pontos na gramática, passo na revisão, às vezes eu crio umas encrencas com a revisora, que eu não concordo com a revisão dela, porque eu não sei, ela tá certa e eu tô errada, e eu quero, né, ficar com o lado da razão. Mas às vezes a gente precisa também desses episódios, porque a gente se lembra e a gente amadurece. Né? Se tudo fosse, ai, Cássia, tá lindo, fofo, maravilhoso, você ia ficar o quê? Crescendo e dengando o tempo todo, mimado, e na primeira situação adversa, você já ia recuar, né? Porque é o que mais acontece hoje dentro das empresas, né? Ah, o meu chefe falou algo, eu não gostei, tchau. Né? E aí você esquece de olhar para o todo, para a situação como um todo, né? E algo que também pede muito, né? Exige muito de nós hoje é posicionamento, né, Cassi? Hoje a nossa carreira, para a gente continuar sendo quem a gente tem que estar o tempo todo ali se reafirmando e não simplesmente assim do eu sou, né? Mas por meio dos nossos resultados também, que eles também traduzem um pouco sobre o que a gente anda fazendo, né? É verdade. E dentro disso tudo, eu acho que assim, a gente vai nos construindo, a gente vai de novo se lapidando, a gente vai de novo crescendo. E se a gente não se coloca no lugar de crescimento também. Eu lembro de um grupo que a gente estava, é o grupo das gurias, que elas falaram, uma delas, eu não lembro quem foi, mas falou assim: Mas tu já é mentora? Né? Porque assim, eu já mentoro pessoas há muito tempo, pessoas que são de posições altas em multinacional, em grandes empresas, né? Enfim, há muito tempo. Por que que tu tá num treinamento, né? Num curso de mentores? Porque eu preciso estar me aperfeiçoando sempre, porque é isso que faz a gente crescer. É isso que faz com que a gente suba de nível. Porque se eu cheguei aqui, eu sei até aqui. Eu não posso ficar aqui. Eu tenho que continuar. Isso é viver, sabe? Para mim, né? Então, acho fantástico, até porque a gente conhece pessoas como a Uda. A Olha Nara só que também estava aqui maravilha, também. né? Oi? Oi? A Nara também está aqui na live também, mandou um salve, a Áureo, o Luiz Serrano também, que a gente conhece. São outras pessoas que a gente foi conhecendo também ao longo do tempo. Então, assim, cada um incrível com o seu chamado. E exatamente sobre isso, né, Cássia? A gente não para de aprender nunca. Quanto mais a É, gente sabe, mais aquela frase é clássica, né? Quanto mais eu sei, mais eu descubro que eu não sei nada. E é por isso que a gente continua aperfeiçoando, né? perfeito, perfeito. E assim, o digital para mim ele tem sido um desafio constante. Hoje eu dei um treinamento, né? Que foi um treinamento independente. Eu falei, eu acho que teve 3 chamadas, né? E tal. E assim, foi maravilhoso. Eu fiz dinâmicas, né? De grupo pelo digital. Então, olha que fantástico é hoje a gente poder estar na tua casa, né, com todos vocês e espalhando coisas que talvez ajude para a gente poder olhar para a vida de uma outra forma, olhar para a nossa carreira de uma outra forma, olhar para o nosso desempenho de uma outra forma. Porque a todo momento a gente vai olhando para a nossa história, revendo a nossa biografia e podendo crescer. E eu acho que os livros eles trazem muito isso, assim, essa, esse olhar para a vida de um outro jeito, com um outro olhar. Eu acho que eles agregam, eu sou apaixonada por livros, então, né, não tenho como falar diferente, mas eu acho que a gente entrava na vida das pessoas pelos livros. Hoje a gente tem o digital, mas aí a construção já está pronta. Se a gente lê sobre como é a Ulda no livro, a gente vai ter uma descrição nossa, uma construção nossa. E se a gente vê ela,
a gente vai ver o que realmente ou é, mas a gente não vai ter a chance de poder construir. Então, acho que os livros, eles constroem muito. E eu tinha um sonho, eu tinha muitos sonhos, e eu tinha o sonho de escrever um livro, eu tinha um sonho, né, de fazer essa diferença, enfim. Eu tinha muitos sonhos, né? Sempre tive, sempre muito sonhadora. Um dos meus sonhos era entrar numa empresa, trabalhar numa empresa que tivesse uma placa na estrada. Porque eu entendia que uma empresa grande tinha que ter a placa na estrada quando eu vinha para Caxias. E isso aconteceu. E hoje eu me sinto muito feliz em fazer parte de uma construção conjunta com autores incríveis, com o Leandro, que é o organizador, que puxa a gente, que agora contratualmente a gente tem lives, então a gente está programando muita coisa. E assim, faz com que realmente ele é um líder que realmente faz o movimento, né? E eu acho que a Uda também, assim, ela é uma líder que faz o movimento. Ela me disse num dia que ela ia começar a fazer isso, 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 agora eu já sei o que eu vou fazer, ela me falou. Na semana seguinte já estava tudo executado, gente. Vocês não têm noção, a mulher, olha, arrasa, literalmente. Isso é liderança. É liderança da tua vida, é liderança do teu eu, é liderança da tua carreira, é poder fazer realmente aquilo que tu te propõe, tu te dispõe para a tua vida. E com os outros, a gente vai fazendo também acontecer. Só que é junto, não é para, né? Exatamente. A gente não cruza a linha de chegada sozinho. Isso para mim faz muito sentido. Que você falando dos livros, sou muito ultra mega suspeita para poder falar dos livros. A Áurea aqui falando que você é uma inspiração para ela. O pessoal da Escreva falando que a vida é uma escola de fato. A vida ela ensina coisas assim que a gente tem que chegar na nossa velhice perito de gente, de lidar com gente e com a gente mesma, né? E algo que você colocou, né, Cássia, sobre sonhos. A gente tem que realmente ser sonhador, mas não só sonhar, mas também executar, caminhar firme nessa direção. Porque às vezes assim, tem sonho que realmente assim, você olha assim, eu não dou conta, é inacessível. Só que quando você começa a fluir, começa a batalhar, correr atrás, a coisa acontece. E quando você vai falando do mundo, do livro, que o livro te lê, o livro ele chega na sua intimidade. É por isso que assim, o digital ele é maravilhoso, a internet é perfeita. Eu gosto muito. Agora a gente está aprendendo, né? Eu, pelo menos, eu estou nessa fase de aprendiz, me coloquei à Nossa, disposição, gostei demais, assim, do Célio. Ah, arruma a câmera aí, depois até vou mandar um salve para ele agradecendo. A gente está aprendendo. E vai ter que continuar assim. Se eu quiser chegar onde eu quero, eu tenho que ouvir também o que eu não quero. Assim, às vezes é arrumar, refazer. O pessoal, às vezes, quando eu faço vídeo, arruma esse vídeo, arruma a cara, arruma a voz, passa a comunicação adequada. E essa questão que você colocou, que o livro, ele conversa com você, você consegue ver a narrativa, é por isso que uma das coisas que eu bato muito mesmo, eu falo assim, eu bato no ghost com gosto. Que o ghost é o ghostwriter, né? O escritor fantasma. É diferente quando você escreve. Primeiro, é a sua sim. voz, é você, é a sua identidade e é o seu processo. Porque o que está por detrás do processo da escrita é exatamente isso. Você parar o seu sábado para escrever, para você repensar, para você colocar conhecimento no mundão, colocar a sua voz, você comunicar com o outro. A pessoa percebe quando ela que escreve. Aquele jeitinho, você leva para dentro do texto. Eu mesmo, meus textos, eu tenho um monte de pensando nisso, porque parece que pensando nisso, eu acho que foi depois que eu falei pai, mãe, Deus, acho que ele foi pensando nisso, porque sempre cabe, assim, quando tá faltando uma palavrinha ali, põe que ele encaixa. E isso faz parte da minha identidade. Então, essa questão de você olhar e falar, os livros da Uda conversam de um jeito, a gente tem a nossa voz. E a nossa voz, a nossa identidade, ela não muda, ela melhora. Você vai melhorando a sua narrativa. Então, essa construção, o mundo digital, ele ainda está aprendendo. O copy agora, né? Tá sendo mais aquela coisa assim, eu noto o copy assim, meio que aquela conversa que você fica assim. A gente tem esse grupo de amigos, né? Que a gente. A hora acaba, mas a conversa não. E a Copa é mais ou menos isso, mas o livro ele também tem essa essência de conversar, de dialogar, de estar você em qualquer ambiente, né? Parece assim, ou quer dormir, ou quer acordar, ou quer dar uma espreguiçada, ler o livro. Então ele tem essa característica que foi construída, né? É uma identidade que gosta de ler, né? É verdade.
E quanto mais a gente vai aprendendo com esse outro mundo, esse outro universo da leitura, mais também, neurologicamente falando, a gente gera conexões, a gente gera possibilidades, né? A gente não vai olhar as coisas da mesma forma, porque a gente constrói. Isso sim, também conversando com as pessoas, mas a leitura tem um papel muito importante, neurologicamente falando, né? Para a pessoa realmente poder estar desempenhando, mesmo que ela esteja aposentada, mesmo que ela não esteja mais trabalhando, se ela está lendo, ela está ampliando. A mente dela não para. Isso é bem importante. E algo que você falou, acho que tantas coisas assim para mim vão ficar de lições. É aquela live que eu vou ouvir novamente, mas você falou sobre liderança da vida, né? Porque a gente está trazendo muito assim sobre escreva sua história, né? Essa coisa de ser o dono da coisa toda, realmente assim, você olhar para a sua trajetória e você falar, uau, eu cheguei até aqui, mas eu ainda vou além. E liderar a vida é um desafio porque a gente quer terceirizar responsabilidades que nós temos que executar. Escolhas. O que tu acha melhor? É tal coisa ou tal coisa? Nunca ninguém vai conseguir te responder essa pergunta. Nunca ninguém vai poder dizer o que é melhor para ti, né? Pode dar opinião do que a pessoa fez ou de como ela imagina que poderia ser, mas com certeza ela nunca saberá sobre ti. E o líder é aquele que toma decisões, né? Então, essa coisa da liderança, da passagem do bastão da liderança, né, na sucessão familiar, é muito interessante, porque o pai já vem com aquele modelo pronto, executado, de uma empresa que deu certo. E o filho chega querendo mudar tudo para começar, para colocar a sua identidade. Como se a identidade estivesse impregnada numa cadeira ou numa fachada. Mas ele precisa dar uma cara. Então, daqui a pouco num processo, daqui a pouco numa situação, daqui a pouco no computador. Mas ele precisa colocar algo seu. Mas o pai entende como se ele estivesse tirando ele da jogada. Quando ele faz alguma ação. E muitas vezes eles não conseguem nem conversar. E aí a gente entra, né? Então, no capítulo eu coloco claramente os 5 pilares que eu entendo como os mais importantes no processo sucessório que eu desenvolvi a minha própria metodologia. E dessa forma, eu percebo que a gente vai conseguindo também fazer essa construção e poder auxiliar muitas vezes, e assim, todas eu acho, que as famílias tenham um outro olhar pela vida, pela carreira, pela liderança, e muito mais unidas, assim, muito mais felizes, sabe? Eu acho que isso é o mais lindo do trabalho. É isso que mais eu me apaixonei na questão da sucessão. É a união e não a questão de abandonar o dono da empresa. Muito pelo contrário, apoiá-lo muito, para que ele entenda e enxergue que todos têm um lugar. E o líder de verdade, né, nunca será descartado. Né? E eu acho muito rico o trabalho que você faz, porque assim, a nossa empresa, eu acabo sendo a dona da empresa também. E quando eu estava, assim, quando eu chamei o Gui para ser sócio, eu não tinha, assim, eu fiquei imaginando a Escreva daqui uns anos, como é que ela vai ser, já projetando lá para Uhum. frente. E eu não tinha, eu já pensava em sucessão. E os negócios familiares no Brasil, eles precisam de um amadurecimento. Precisa, assim, quando o dono falece, muitas empresas fecham porque Nossa. não pensaram em quem seria o próximo, né? Às vezes está ali tão cuidando do negócio, tá desenvolvendo e as pessoas não imaginam que pode acontecer um acidente, que pode acontecer qualquer outra, Uhum. outra situação, às Enfermidade. vezes também ela ser comprada por uma outra global, né, que a gente vê essa crescente também no país. Mas e aí, sua empresa está preparada? Você está preparado? Então, assim, o seu trabalho, ele é louvável, ele é extraordinário, porque exatamente você é a peça que conecta a empresa com o futuro. Isso é, assim, se você for É, falar igual você colocou, né, o título do livro, não sei se é esse, pode falar. Pode? pode, pode. Pode. Líderes incríveis do século XXI, né? Então, Aham. assim, não é qualquer líder, né? Assim, que vai estar nessa obra, que vai estar nesse projeto. E realmente não é qualquer empresa que está disposta, porque o processo também da sucessão, ele é
doloroso é você olhar para a matriz, quem foi que colocou o piso naquela empresa, quem foi que contratou o primeiro funcionário. Então, essa coisa assim do se despir em prol do futuro, em prol da marca, não é tão simples assim, principalmente quando a gente está falando de negócios, a gente está falando de poder, está falando de status e da própria existência De também, né, tudo. Cássia? Sim, sim, com certeza. E pode dar errado. Então a gente tem que pensar em tudo para que se algo der errado, não acabe com o negócio e também não acabe com a família. As duas coisas têm que andar muito pensadas, né? A gente não pode tomar atitudes impensadas. Então, quando eu fiz o segundo grau, eu fiz técnico contábil, eu fazia de manhã, eu estava de manhã, estava de tarde, não, de tarde eu trabalhava, final do dia eu dava aula de piano e de noite eu fazia o técnico contábil, né? E de manhã. Caiu meu fone, gente. De manhã era para fazer a faculdade, né? Era aquele científico, acho que chamava. Mas enfim, nunca imaginei que o técnico contábil ia me dar algo também. E hoje eu entendo os números e consigo conversar, né, com as pessoas, enfim, com propriedade, justamente porque eu tive uma base lá atrás. E é isso também que eu percebo, que a gente vai precisar construir com os sucessores, por exemplo, essas bases, deles entenderem sobre o negócio, deles entenderem mais para tomar decisões mais coerentes, mais corretas, né, dentro do todo, sabe? Tanto que o slogan da minha empresa é conexão e resultados. Porque é isso que a gente trabalha. Conexão entre as pessoas, conexão entre hierarquias, trazendo resultados. Que a gente foca, sim. A gente foca no crescimento das empresas, né? Mas toda essa coisa do passar a liderança, eu já tive clientes que faleceram nesse processo. Já tive clientes que faleceram depois, que faleceram antes, né? E assim, é bem complicado porque 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. E 41% acabam falecendo, digamos assim, antes da terceira geração. Então, como isso é importante olhar para esse lado da vida, esse lado das empresas, sabe? Que são duas coisas que estão conjuntas, por mais que nem todo mundo perceba isso. Em algum momento é importante perceber. E tudo isso é muito rico, assim, eu fico, né, olhando essa questão do passagem, você vai falando, eu fico imaginando o contexto dentro da empresa, né, assim, de passar o bastão, de fato, ele é muito rico e eu acho que é louvável, realmente, que possa ter outros profissionais iguais a você, fazendo um trabalho tão incrível. E, Cássia, a gente está caminhando para o fim, eu queria continuar mais, mas daqui a pouco, até o próprio tempo do Instagram, ele bota a gente para fora. Sim, ele vai Mas já acabar com a live, vai encerrou o tempo, derrubar. mas foi Ai, uma muito delícia estar aqui gostoso com estar aqui com você, gostei você. muito da conversa. Enquanto você falava, eu lia, refletia muito, repensava muito e ficava, eu continuo cada vez mais encantada pelo trabalho que a gente tem feito, com muito amor, com muito esforço. É algo assim, é tudo junto e misturado. É uma, a gente está se desbravando, assim. O que eu posso dizer cada vez mais assim, a gente ama o que a gente faz e é uma Sim, honra conhecer profissionais iguais a você, que está fazendo a diferença. O capítulo que você escreveu dentro desse livro, ele vai ser diferentão, né? Porque até mesmo a sua narrativa ela é diferente, não é aquela coisa assim da padrão, né? O padrão da escrita é esse. Você fez o seu é, padrão. Ó, a Cassiana já disse que quer seguir. Então, as Cassiana, aproveita e segue a Cassi Martins no Instagram dela, vai acompanhando as notícias por lá, né? E foi uma honra dividir com você esse espaço. É, eu vou deixar para você explicar para o pessoal sobre o livro, onde é que acha, né? Para na hora que você for fazer as considerações. Informando vocês que essa live ficará salva. Quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Foi uma honra ouvir todo gratidão. mundo falando sobre essência, falando sobre vida. É sobre tudo, né? Sobre a gente, sobre tudo. Então, foi muito bom estar aqui com esse momento com você, Cássio, conhecendo ainda mais um pouco sobre a sua história. Ai, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por ter esse espaço, né? É difícil muitas vezes a gente falar da gente, eu não costumo fazer isso,
Mas a Uda sabe que eu fui dizendo que ela, eu não quero falar disso. E ela, não, fica à vontade, fica tranquila. E realmente, muito obrigada, você me deixou muito à vontade. Fiquei muito feliz em estar aqui com vocês, muito grata em vocês estarem com a gente, de querer ouvir tudo isso, enfim, né? Tomara que tenha sido produtivo e que possa inspirar muitas pessoas a poderem ser líderes da sua vida. O livro, ele sai, o lançamento é dia 31 de julho, então ele está sendo produzido agora. Vai ser um bafafá, gente, o lançamento é nacional, então não se preocupe que vocês vão estar sabendo dele. Convido vocês também a entrarem no meu Instagram, me seguirem por lá, e tenho dicas diárias, muito conteúdo bacana. Convido também para vocês conhecerem meu YouTube, que tem vídeos sobre diversos assuntos, como ansiedade, estresse, pânico, que eu coloco para as pessoas que o YouTube ele não é comercial, ele é a forma que eu tenho de estar com meus pacientes, né? Todo dia. Quando eles precisam de mim, eles podem pegar um exercício de ansiedade e fazer comigo. É um suporte, digamos assim. Então, se alguém quiser conhecer e quiser estar lá comigo também, toda segunda vídeo novo, aguardo vocês. Muito obrigada pelo carinho, pelas palavras, pelo acolhimento. Adorei. Obrigada mesmo. Também gostei muito. E também no Instagram e no Facebook, de manhã cedo, o Bom Dia da Cassi. Gente, quem não segue, eu já tô logo falando para vocês. Segue porque é diferente. É diferente e realmente, assim, é você. Tem a sua identidade, tem a sua marca. E estou muito feliz a gente estar aqui. Amanhã a gente encerra a semana Escreva a Sua História, né? Trazendo várias pessoas do Brasil todo. A gente conseguiu conectar o país aí em uma semana. E Muito amanhã eu trago a legal. Nadir. Ela é especialista da área de desenvolvimento humano de São Paulo. Então a gente vai estar trazendo aí mais debates. Essa live ficará salva. Aproveite e encaminhe para outras pessoas que precisam ouvir o que a gente trouxe aqui. Se inspire. Segue conectado aí que esse livro vai ser um extraordinário sucesso. Parabéns pela conclusão. Que venham mais conteúdos, que venham mais conteúdo escrito assim no topo. Uma coisa é no capítulo, né? E o próximo é no topo mesmo, o livro para chamar de seu, porque você tem muita bagagem para poder traduzir aí dentro de uma obra e também muito sucesso na nova missão que você está assumindo. É um presente de Deus para sua carreira, então curta e a gente sabe que, né, vai vir também, né, o esforço para você desenvolver, porque não é fácil, mas você está preparada para isso e a gente está muito grata. Assim, Assim mais mulheres seja. na liderança, mais mulheres no topo e sucesso. E a você que acompanhou a gente, muito grata por estar aqui sábado, um sábado diferente. E gratidão, e a gente vai ficando por aqui, tá certo? E até amanhã, às 8 horas da noite, aqui no meu Instagram. A Nadir foi minha professora, gente. Ela é maravilhosa. Assim, eu fiz coaching com a Nadir. Então, Que mundo assim, o mundo é pequeno, muito meu Deus! pequeno. Muito pequeno. Olha, vocês vão amar a live, tenho Nem certeza. conectando, né, gente? Agora não. É, verdade. Gente, tudo de bom. Beijo para vocês também e que assim seja para todos nós. Muito sucesso, saúde e felicidade. Boa noite! Beijo. Tchau, tchau. Tchau.